Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Humberto, eu sou procurador do município e eu atuo na área trabalhista desde 2005. Aqui nós falamos sobre direito do trabalho, processo do trabalho, eu trago decisões do STF, do STJ e também trazemos temas que são recorrentes no exame da ordem dos advogados. Então, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as nossas notificações, beleza? Bem, gente, é o seguinte, hoje eu vou falar um tema que está relacionado à advocacia como um todo. Eu vou mudar um pouquinho porque eu acho importante não só trazer temas técnicos, mas também temas do dia a dia da profissão do advogado, seja ela advocacia trabalhista, seja ela advocacia civil, enfim. O que acontece? Eu vou falar sobre relação cliente-advogado. Por quê? Pelo seguinte, eu recentemente passei por uma situação, na verdade duas situações, que me chamaram a atenção e eu acho importante estar aqui repassando para vocês. Tá? A primeira delas foi o seguinte: eu lá em 2015 eu entrei com uma ação para uma cliente minha pedindo o restabelecimento de um benefício previdenciário. Ela foi, assinou a procuração, assinou o contrato de honorários e eu ingressei com a ação. E a ação perdurou aí praticamente 9 anos. Ela finalizou com o levantamento dos valores agora em 2024. Salvo engano, foi março de 2024, abril, que eu fiz o levantamento dos valores devidos a ela e retirei minha parte e repassei a diferença para essa minha cliente. E o que acontece, gente? Acontece o seguinte: lá atrás, como era pedido de restabelecimento de benefício previdenciário, eu sempre tive a praxe de não cobrar nada para dar entrada. Sempre fiz do êxito, 30% do que a pessoa fosse receber, porque tinha o restabelecimento e também os atrasados. Enfim, conseguiu o restabelecimento, ela começou a receber depois de um determinado período e depois a gente estava buscando os atrasados. Teve recurso de apelação, consegui reformar no tribunal, aí o INSS recorreu, mas resolveu fazer um acordo, excluindo, né, os juros, e aí eu fui intimado para aceitar ou não esse acordo. Conversei com a minha cliente e ela aceitou que reduzisse o valor dos juros. Enfim, o processo desceu, dei início ao cumprimento de sentença, impugnação, não teve nem impugnação pelo INSS. Enfim, saiu o precatório demorou aproximadamente, acho que 1 ano e meio, tá bom? Enfim, só que o que acontece? O processo digital, ele se transformou em processo digital. E como eu sempre fiz com todos os meus clientes, eu sempre repassei o número do processo, porque o processo, vejam só, o processo não é do advogado, o processo é do cliente. E eu sempre repassei o número do processo, caso o cliente quisesse entrar no processo para fazer alguma consulta, para saber como é que estava, podia entrar. Nunca tive problema com relação a isso. Só que raros os casos que os clientes acompanhavam o processo. E eu só acompanhava o processo, como só acompanho ainda hoje alguns processos que me restam, através das publicações. Eu não fico entrando nos processos, porque eu sou procurador do município e eu tenho outras atribuições. E antigamente eu fazia a mesma coisa, porque eu tinha 400, 500 processos e não ficava entrando em um por um. Só quando vinha, às vezes, vinha um andamento processual pelo e-mail, que eu entrava no processo para poder verificar e se era alguma coisa importante para eu peticionar, enfim. E aí, nesse processo, eu já tinha passado o número para ela e ela estava acompanhando. E saiu um extrato no processo que o juiz mandou fazer a juntada com os valores que ia ter o pagamento do precatório. Falei, beleza. Vou fazer o quê? Vou esperar realmente sair a intimação autorizando o levantamento para eu poder falar para minha cliente. Porque também a gente não pode simplesmente virar para o cliente e falar assim, olha, o dinheiro está para sair. Porque a gente já sabe. O cliente vai ficar te perguntando quando, mas está demorando, e aí ele vai ficar te ligando todo dia, ou uma vez a cada 2 dias, enfim, vai ficar
te cobrando. E advogado tem que aprender, nunca dê prazo, não se pode dar prazo de pagamento para cliente. Ah, quanto tempo o processo demora para finalizar? Não sei. Não sei falar, depende. Tem processos que demoram 3 anos, outros demoram 5, outros demoram 2, não dá para saber. Então eu sempre usei desse discurso, que não deixa de ser uma verdade. Bem, saiu esse extrato do processo e a minha cliente pediu para uma neta dela, por que eu fiquei sabendo que foi a neta dela? Porque depois ela me falou. Pediu para a neta entrar no processo e viu que tinha lá extrato de pagamento e achou que já era o pagamento. E eu tive que explicar que não é o pagamento, eu ainda tinha que fazer, ia sair uma intimação para eu poder juntar, porque na Justiça Federal, pelo menos nos processos na Justiça Previdenciária, você precisa juntar uma certidão que comprova que o advogado que vai fazer o levantamento, ele tem procuração nos autos, ele ainda está constituído. E aí eu tive, né, você tem que fazer uma petição, o advogado tem que fazer uma petição, pedindo para o cartório fazer essa certidão. Eles esperam essa certidão, juntam no processo, e aí sim, você imprime junto com o alvará de levantamento e vai até o banco para poder dar entrada e fazer o levantamento dos valores. E essa certidão geralmente demora de 1 semana a 10 dias. Pelo menos no meu caso foi isso que demorou. E nesse período, a neta dela entrou em contato comigo pelo WhatsApp e começou a questionar. Doutor, quando você vai fazer o levantamento, é você mesmo que pode fazer o levantamento? Não é você? Como é que funciona? E se minha cliente, se minha avó for até lá o banco e fazer o levantamento, depois ela te paga? Porque ela não se sente confortável em fazer o levantamento, que você faça o levantamento. Ou seja, ela não estava confiando que eu ia fazer o levantamento, porque não era um valor baixo, eu ia fazer o levantamento do dinheiro e não ia fazer o repasse. E eu comecei a ter uma certa indisposição com a neta dela. Até o momento que eu não respondi mais o WhatsApp, não atendi mais as ligações da neta dela, falei direto com a minha cliente. E expliquei para ela, falei, olha, dona Maria, tá? A senhora pode ficar tranquila, que eu vou fazer o levantamento para a senhora. Ela, não, eu sei, doutor, pode ficar tranquilo, que eu confio no senhor e tal, mas a neta dela me ligando. E por trás disso, infelizmente, tinha um outro advogado que falava para ela, olha, a senhora pode ir lá e fazer o levantamento. A senhora sabe, né? Que a senhora pode ir lá fazer o levantamento. A senhora confia nesse advogado? Porque foram palavras que a própria neta dela passou para mim. E isso é chato, essa situação. Isso não é legal, porque você trabalha, sei lá, 10, 12 anos num processo para chegar na hora o cliente duvidar de você. Porque na hora que ele foi lá, te contratou, estava tudo certo. Eu já tinha prestado também serviço para a filha dela. E não tive problema algum, muito pelo contrário, eu sempre primei pela honestidade e transparência. E também era um processo que envolvia valores, não tão altos quanto esse dela, mas envolvia um valor assim, não era tão baixo assim também. E eu não tive problema, fui, repassei o valor para ela, tirei a minha parte, enfim. E ela meio que ficou duvidando da minha honestidade. E aí, o que eu fiz? Eu peguei, peticionei, falei para ela, ó, a senhora ficar tranquila, qualquer coisa eu vou no banco, a gente conversa, tal, vai lá. E aí eu peguei toda a documentação, fiz a petição no processo, eles expediram a certidão, constando que eu era advogado constituído ainda nos autos, porque você precisa desse documento para poder dar entrada no banco. Peguei o alvará, peguei o extrato e dei entrada no banco. Consegui fazer o levantamento, fui lá e dei o dinheiro para ela. Esse é o primeiro caso. O segundo caso é o seguinte, entrei com um processo já há uns 3 anos, 3, 4 anos mais ou menos, também finalizei o processo recentemente, e era uma ação na área civil, também tinha contrato, tinha porcentagem que ia ser paga para mim, né, que era no êxito também, que eram 30%, tanto esse primeiro caso que comentei com vocês, quanto esse segundo, né? Cobrei 30%. E dei entrada, e a parte contrária resolveu fazer um acordo, abaixo do valor da execução, do cumprimento de sentença. Conversei com o meu cliente, e ele falou, não, tudo bem, faz o acordo, só que é o seguinte,
doutor, eu sei que a gente tem um contrato, mas eu quero que você diminua o valor dos honorários, porque eu quero X reais na minha mão. Eu falei, olha, não dá para a gente fazer isso. Eu não posso simplesmente diminuir os meus honorários. Porque eu estava cobrando 30%, ele queria que eu cobrasse 20%. Eu falei, não posso cobrar 20%. Não, mas você tem que entender, porque eu estou precisando de necessidade. Eu falei, olha, eu sei, né, igual você, existem milhares de pessoas no Brasil passando necessidade. Só que eu não posso simplesmente ter um contrato e agora reduzir o meu contrato porque você está passando necessidade. Porque a gente já tinha combinado. E outra, o preço, o valor de honorários que eu recebi para depois de 3, 4 anos também não é nada assombroso. Falei para ele. Então não dá para eu simplesmente reduzir os meus honorários. Imagina se todo cliente que eu fecho um contrato cobro 30% ou 20%, chega na hora do pagamento, o cliente vira para mim e fala, não, agora você tem que reduzir, é complicado. E aí ficou aquela luta, aquela discussão, eu falei que não, que não, que não. Bem, não reduzi meus honorários. Então reduzi, paguei para ele o que tinha que ser pago. Ponto. E o que eu quero passar para vocês com relação a esses dois casos? Primeira coisa que é primordial para o advogado, independente de quem seja, pode ser um cliente novo, um cliente antigo, pode ser parente, pode ser quem for, façam um contrato de honorários. Nunca, mas nunca deixem de prestar um serviço, nem que for fazer uma diligência em outra comarca, se é com um cliente. Lembrem-se, façam sempre contrato de honorários. Por quê? Porque se com o contrato já dá problema, o cliente não quer te pagar o que está no contrato, imagine sem contrato. Primeira coisa. Segunda coisa, quando for fazer o contrato de honorários, vocês coloquem exatamente o quanto que vocês vão cobrar pelo serviço de vocês. Seja no êxito, seja honorários iniciais, coloquem o valor exato. Coloquem forma de pagamento, meios de pagamento. Por quê? Para vocês não terem dor de cabeça, tá bom? Porque o cliente pode falar, ah, doutor, eu vou fazer Pix. Aí não faz Pix, aí fala que não consegue fazer transferência, e aí vocês ficam sem receber. Então, gente, é o seguinte, fez contrato de honorários, coloquem exatamente a forma de pagamento. Forma, meio de pagamento, data do pagamento. Se não pagar na data, vai cobrar juros, vai cobrar correção monetária, vai cobrar multa. Coloquem isso, tá bom? Isso é uma coisa. Se for no êxito, coloquem a mesma. Coloquem meios de pagamento, não vai ter, porque como é no êxito, o advogado vai fazer o levantamento. Mas coloquem que, olha, o valor será levantado pelo advogado responsável, né, pelo caso do contratado, que quando fizer o levantamento, o dinheiro vai direto para a conta do advogado. Se for acordo, o acordo será depositado na conta do advogado e depois será repassado no prazo de, sei lá, 5 dias úteis ou 5 dias após a confirmação do pagamento pela parte contrária. Gente, coloquem tudo isso no papel. Por quê? Para não ter dúvida nem para você, advogado, e nem para o cliente. Porque o cliente depois não vai poder falar, eu não sabia. Tá bom? Porque, por exemplo, nesse caso, dessa minha cliente, do processo que eu fiz na Justiça Previdenciária, o meu contrato não previa que eu ia fazer o levantamento. Não estava prevendo isso, só previa que eu ia fazer o que eu tinha direito a 30%. Isso talvez dê margem numa ação judicial para discussão. Não obstante a praxe ser o advogado faz o levantamento, deposita na conta dele, ele repassa para o cliente, mas se não está no contrato, você pode pegar um juiz que entenda diferente, fala assim, se não está no contrato, vou beneficiar o cliente, que é a parte hipossuficiente da relação. Então, gente, quando vocês forem fazer um contrato de honorários, procurem prever esses detalhes para vocês não terem problema na hora do pagamento. E outra coisa, tem cliente que fala assim, ó, doutor, eu quero 10 mil na minha mão. Aí você fala, tá, tudo bem, você quer 10 mil na sua mão, mas como é que eu vou fazer isso? Não, eu quero 10 mil. Aí você fecha o acordo que você achar melhor. Se você fechar um acordo por 30, 20 é seu, mas eu quero 10. Não façam isso. Por quê? Porque aí você faz um acordo acima do valor que ele vai receber e ele vai ver que saiu no prejuízo.
tá? Ele vai ver que ele saiu no prejuízo. E aí ele saindo no prejuízo, ele vai falar, não, mas espera aí, doutor, eu falei que eu queria 10, mas já que você conseguiu 20, eu quero, você vai cobrar só os 30% dos seus honorários. Só que você vai cobrar em cima de quê? Dos 10 a mais que que ele recebeu ou em cima dos 20%? Sabe? Então, não façam isso. Eu já tive propostas dessas. Teve cliente que chegou para mim e falou assim, eu quero 10 mil na minha mão. Eu falo assim, tá, você quer 10 mil e eu faço o quê com meus honorários? Se no nosso contrato está constando que você, cliente, que vai me pagar em cima do êxito. Ele, doutor, aí eu já não sei, é um problema seu. Porque daí, tá, você quer 10 mil. Aí chega lá, faz um acordo de 11 mil, você vai receber R$ 1.000 de honorários. Sendo que no contrato ficou fixado 30% ou 20%. Não importa. Entendeu? Tem cliente que faz isso, tem coragem de fazer isso com advogado. E às vezes são processos que demoram 4, 5 anos para resolver. Tá bom? Então, gente, tomem cuidado com isso. Um outro detalhe que eu já vi aqui na área pública, o que é? Existe a possibilidade de você fazer a cessão dos precatórios. Tá? Para quem não sabe, precatório é a forma de pagamento que o órgão público, a administração pública, ela faz. Então tem uma ordem cronológica, está lá descrito, salvo engano, no artigo 100 da Constituição Federal, e está lá, né, os requisitos. Então, quando a pessoa entra com uma ação contra o poder público, ela vai receber, mas ela vai receber através de precatório, que é uma ordem de pagamento. E esse precatório ele pode ser cedido. Existem instituições, bancos de investimentos, que eles fazem a compra do precatório com um certo deságio. E o que acontece? Eu já vi advogados que tiveram um certo problema com um cliente que o precatório estava demorando para sair, ele falou e negociou o precatório junto a um banco de investimento. O banco de investimento pagou, fez um contrato, assinou de cessão, juntou no processo de precatório. E aí, obviamente, o órgão público, no caso o município, recebeu uma intimação informando, olha, quando for fazer o pagamento para o banco de investimento X, porque o reclamante já havia recebido. Aí eu pergunto para vocês, tá, e o advogado? Se o advogado não está sabendo, como é que fica? O advogado vai receber 30% do que o cliente recebeu? Por lógica, sim, ele teria que receber, mas está no contrato, não está no contrato? É discutível. Se não está no contrato, teria que entrar com uma ação de indenização, de cobrança, falando, olha, ele cedeu o título, mas tem os honorários, enfim, também ia perdurar aí uma eternidade. Então, gente, tomem bastante cuidado com isso. Lógico que nesse caso que eu acabei de citar para vocês, de cessão de crédito do precatório, é uma situação um pouquinho mais delicada. Por quê? Porque o cliente, ele simplesmente pode entrar no processo, pegar a documentação que ele achar necessária, levar no banco de investimento, o banco de investimento fala, olha, eu preciso de tais documentos, dá um formulário para ele, um checklist, ele vai lá, pega esses documentos, leva no banco e faz a cessão. Sem o advogado saber. Isso pode acontecer. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso, gente. Tá? E, para finalizar, para não se estender muito esse vídeo, eu queria deixar aqui também um outro detalhe com relação a essa questão de elaboração de contrato, de cliente e tal. Gente, é o seguinte, sejam sempre transparentes com os seus clientes. Sempre. Não mintam com os seus clientes, não tentam ludibriar seus clientes, não tentem ficar inventando história. Olha, perdemos o processo, está aqui, vai ter que pagar custas. O cliente chegou, eu quero pedir justiça gratuita. Olha, a gente pode pedir, mas se você não ganhar, se o juiz não conceder a justiça gratuita, você vai ter que pagar custas. E se perder a ação, vai ter que pagar honorários. Enfim, gente, façam isso. Obviamente que na seara trabalhista não há tanto problema assim, porque os juízes acabam concedendo a justiça gratuita em praticamente 99% dos casos. Mas naquele caso que não for concedida a justiça gratuita, vocês precisam explicar para o cliente de vocês, tá bom? Que ele vai pagar custas, tá? Deixem isso também especificado no contrato. Vai dar entrada na reclamação trabalhista ou em alguma ação, fala para o seu cliente, olha, vou dar entrada no dia X, tá bom? Ó, tá aqui o protocolo, apresenta o protocolo para o cliente. Façam
tudo que for e documentem tudo que for necessário na visão de vocês para vocês se resguardarem. Tá certo, gente? Não vacilem nesse ponto. Tá bom? Primeiro, para vocês não terem dor de cabeça numa representação, até numa ação judicial. E também para vocês receberem o que é de vocês, para vocês não ficarem tomando chapéu aí de bobeira de cliente, porque tem aquilo que eu sempre falo, né? Tem bons profissionais e maus profissionais, como também tem bons clientes e maus clientes, tá bom? Eu já advoguei também para empresa, tem empresas que são complicadas, sabe? Eles querem colocar preço no serviço de vocês, então vocês têm que ter um pouquinho de jogo de cintura, um pouquinho de traquejo para vocês poderem conseguir negociar e vocês poderem aí serem remunerados da maneira que vocês entendem que seja devido. Tá certo, gente? Então, hoje eu vim aqui só para trocar essa ideia com vocês. Não se esqueçam de inscrever no canal, compartilharem, fazendo os comentários que vocês acharem pertinentes, tá certo? Vou deixar aqui no link da descrição o meu produto Equiparação Salarial, tá bom? Se vocês puderem clicar lá e derem uma olhada, eu fico agradecido. Tá certo? Forte abraço e até o próximo vídeo.